Opa, tudo certo? Meu nome é Vini Mendes e eu sou cozinheiro. E eu tô aqui para ensinar vocês hoje a fazer um cheesecake. Mas não vai ser um cheesecake comum, vai ser um cheesecake muito diferente e muito mais barato. Esse é um canal que vai abranger muitas coisas, muitos pratos, várias coisas diferentes. E esse é só o primeiro. E para iniciar esse canal, eu pensei em fazer uma comida que eu gosto e que eu acho que sai um pouco do comum. Este cheesecake não leva cream cheese. E eu acho que essa é a melhor parte disso. Mas na verdade, não é a melhor parte disso. A melhor parte é o inhame. Não é que não vai cheesecake. Eu vou começar de novo. Na verdade, a melhor parte desse cheesecake é que ele é feito de inhame. Por mais estranho que isso possa parecer. Mas o inhame é um tubérculo fantástico. Eu não vou saber lembrar agora quem que fez isso, porque enfim, né? A vida é muito difícil para a gente conseguir lembrar o nome de quem fez um artigo científico. Mas eu vou tentar botar nos comentários desse vídeo, alguma coisa assim, o crédito. Na verdade, esse estudo fala o seguinte, que tribos africanas que substituíram o inhame por outro tubérculo acabaram tendo uma incidência maior de febre amarela e outras doenças. Então, não quero dizer que tu vai ficar imune se tu comer inhame, mas a chance de tu pegar é um pouco menor. Não só essa doença, como várias outras. Além do inhame, a gente vai usar outra coisa muito interessante, que é o albedo, né? Albedo. Putz, albedo! Nossa senhora! A gente vai usar o albedo do maracujá. O albedo do maracujá nada mais é do que aquela parte branca que fica entre o suco e a casca. Ele é um ótimo espessante, um espessante natural, ele não tem gosto e ele funciona muito, muito bem por um preço muito acessível. Na verdade, ele é um subproduto, porque eu queria usar o maracujá para fazer o cheesecake e acabou que o espessante veio de graça, né? Albedo, descobri isso hoje, que também é uma medida de radiação, de área de radiação. Interessantíssimo esse fato. Pode botar uma música do Telecurso 2000 agora quando eu falar essa informação. Não, para mostrar que não vai ser só comida, a gente vai ter cultura também, muita cultura nessa coisa toda. Primeiro a gente tem que cozinhar o inhame. O inhame ele demora mais ou menos de 45 minutos a 1 hora para cozinhar, tem que começar de água fria. É muito interessante isso também. Normalmente tubérculos funcionam melhor, cozinham melhor quando tu começa a cozinhar eles com água fria. Eles não funcionam também recebendo aquele choque de calor e aí depois cozinhando. Normalmente é melhor. A regra normalmente é coisas abaixo da terra, tu deve começar com água fria e coisas acima da terra tu pode dar um choque de calor. Mas a gente tem que cozinhar o inhame então. Agora eu vou ter que descascar o inhame, vou pesar ele para a gente ter uma ideia de quanto que vai ser o peso e as medidas do nosso cheesecake. Bom, de todo aquele inhame que eu cozinhei, que eram mais de 1,3 kg, a gente conseguiu tirar 800 gramas. Por quê? Porque ele tem muita casca. Antes de qualquer coisa, vocês estão ouvindo um tec, 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 tec. Esse é o Pedro, o cachorro. Ele não obedece ninguém, ele não tá nem aí, ele faz o que ele quer. Só na cozinha ele não entra, de resto, aqui que a gente tá gravando, que não é a cozinha, quer dizer, é a cozinha, mas aqui de cima não é a cozinha que eu cozinho, na verdade, é isso aí. Vocês entenderam. Ele aparece por aqui. Então a gente ficou com 800 gramas de inhame. Ele tem uma consistência de batata e quase não tem gosto. Ele é levemente pegajoso, assim, depois que tu cozinha e tira a casca dele. Mas eu prometo para vocês que vai valer a pena esse processo todo. Agora eu vou despejar ele na panela, botar um pouco do espessante e açúcar. Vou ir medindo para a gente ter uma ideia de mais ou menos quanto que vai dar essa nossa receita. A pectina que a gente vai usar na receita, a pectina que a gente vai usar na receita, tanto no cheesecake quanto na calda, que a gente produziu através do albedo, que é a parte branca do maracujá, tá aqui nessa panela e eu
Eu vou pegar um pedacinho para vocês aqui darem uma olhada. Pode notar que ela ficou translúcida, ela não está mais branca e ela está bem mole. Mais ou menos 45 minutos também de cozimento, tá? Vou despejar ele na panela, cortado. Só vou cortar na verdade para dar uma ajudada, porque a gente vai ter que bater tudo isso no processador depois. Sempre quis fazer uma receita na internet, fazer que nem a pasta Granny, que ela sempre eram umas italianas, assim, senhoras de idade que cozinham no interior da Itália, e elas sempre cortam tudo na mão, assim, não usam tábua para nada, cortam cebola, alho, tomate. Sempre quis fazer isso. Mas por favor, não façam isso em casa, tá? Usem tábua, utensílios adequados, por favor. Agora eu vou despejar mais ou menos 250 ml do meu espessante, que é o que tem na concha, com a calda que ele fez. Eu botei um pouco de água, mas ele vai soltar um pouco de caldo. E açúcar. Acho que agora eu vou fazer essa parte do... Então, no fim, essa receita ficou o seguinte: com 800 gramas de inhame, mais 500 gramas de açúcar e 200 ml de suco de maracujá, e os 400 ml da pectina que a gente usou da casca do maracujá, da casca não, do albedo do maracujá, a gente consegue fazer um cheesecake mais ou menos de 2 quilos. Mas não é essa a minha ideia, eu quero fazer vários. Então eu vou fracionar isso e vou fazer um pequeno. Então, de novo, vou passar a receita para vocês. Os 800 gramas de inhame, mais os 500 gramas de açúcar, os 400 ml de pectina e mais os 200 ml de suco de maracujá, vai dar mais ou menos um cheesecake de 2 quilos. Por que eu falo mais ou menos um cheesecake de 2 quilos? Porque vai ter todos os processos, tu pode botar um pouco a mais, um pouco a menos. E agora a gente vai fazer também a crosta do cheesecake. Mas eu acredito que ele funcione. Tipo, para tu colocar numa carinha de panela, a gente vai estar olhando para a câmera para falar isso, né? Eu não sei se esse espessante funciona para coisa salgada. Na verdade, eu acho que ele funciona numa carne de panela ou no estrogonofe, se tu precisa deixar ele um pouco mais grosso, alguma coisa assim. Ou até no molho madeira. Eu acredito que ele funcione, eu nunca testei. Eu vou testar e depois eu vou botar para vocês se fica bom, tá? Molho de tomate? Talvez no molho de tomate ele fique interessante, porque como ele funciona como um espessante, mesmo que tu faça molho de tomate, ele não vai ficar tão grosso, a menos que tu vá reduzindo, né? Então é difícil, o espessante acaba ajudando nesse processo. E como ele é um subproduto do maracujá, eu não tenho nem como dizer para vocês qual que é o preço dele, porque eu paguei R$14,90 o quilo do maracujá, ele deu mais ou menos 1 litro de suco, esse 1 quilo e pouco que eu peguei, e mais o espessante. Então não tem como falar um valor real dele, né? Mas vale muito a pena tu usar. Ele funciona muito melhor do que maçã ou um espessante artificial, principalmente porque a maçã tem gosto e o espessante artificial também tem gosto. Por mais que tu use o agar-agar, que é outro espessante natural, ele mesmo assim tem um leve gosto e ele tem uma textura um pouco arenosa às vezes. E o espessante de maracujá não tem esse problema. E o chuchu? Chuchu. Chuchu funciona muito bem como espessante também. Mas esse é mais... Só que esse ele tem um gostinho, ele é um pouco melhor, assim, a textura dele, ele é um gel, na verdade. O chuchu não fica um gel, ele fica um creme, só que como ele tem muita água e pouco amido, ele acaba deixando uma textura também às vezes arenosa. Eu já comi brigadeiro, que era de chuchu, e ele tinha essa textura um pouco lá no fundinho, assim, tu sentia alguma coisa que tu não sabia o que era um chuchu, na verdade, né? E o maracujá não, ele simplesmente some. É como se fosse parecido com um bagaço de laranja, aquela parte branca da laranja, só que na verdade com muito menos gosto e uma textura ótima para esse tipo de processo. Então o que a gente fez? A estrutura do nosso cheesecake está pronta, que foi o inhame mais a pectina de albedo de maracujá e o açúcar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma bolacha doce,
No caso, vou usar a bolacha Maria, mas a bolacha Maria vegana. Eu vou usar uma marca que eu sei que é vegana e que eu confio. Então vou voltar para as medidas da crosta. Para fazer um cheesecake grande, eu usaria mais ou menos em torno de umas 300 gramas de bolacha. Aquele de 2 quilos que eu falei para vocês do início. Mas como eu vou fazer um menor, então eu vou usar um quarto dessa porção. Para fazer essa crosta, eu vou usar um pouco de manteiga de coco, 10 gramas. Que é para dar uma umidade, para deixar a crosta mais crocante. Agora é só quebrar as bolachas. Pode botar no processador? Pode, sem problema nenhum, fica à vontade. Eu sou preguiçoso para fazer essas coisas. Eu prefiro quebrar na mão porque eu sempre fiz isso. Então, agora pode ser a parte que as pessoas vão olhar assim: nossa, ele tá quebrando com a mão, meu Deus do céu. Se fosse para vender, eu com certeza estaria usando luva. E com certeza, talvez estaria usando processador, porque eu teria feito bastante. Mas como eu estou fazendo uma porção pequena, não vou usar o processador para isso. Quando tu quebra as bolachas, pode ir pensando na vida, pensando em alguma coisa, fazendo um exercício. É um ótimo exercício de fisioterapia esse de quebrar as bolachas, inclusive. É muito bom a gente ter esse contato com as coisas que a gente vai comer, sabe? Normalmente quando eu faço uma coisa muito boa, eu não quero comer ela de cara, assim. Daí eu fico meio que poupando, assim, comendo aos poucos. Não sei se vocês têm isso também. Até porque fazer alguma coisa dá uma sensação muito melhor, na verdade. E sei lá, comprar um negócio pronto é uma sensação meio fugaz, assim. Aumenta o volume da tua voz. Ah, tá. Desculpa, achei que eu já tava falando alto. Não, não, é que tu tá surdo. Ah, tá. Não é que tem cachorro latindo, tu tá quebrando a bolacha. Verdade, verdade. Pô, é a segunda vez que eu tenho esse problema de estar quebrando o negócio, falando pra câmera e me atravessando tudo. Pronto, eu fiz uma farofa, não ficou um pó. Porque na verdade eu não quero que fique um pó, eu quero que tenha um pouquinho de textura na minha crosta. Então se eu deixar tudo um pó, vai ficar tudo igual. Assim não, você vai ter um pedacinho mais crocante, um pedacinho menos crocante, assim, igual a vida, pessoal. Vou adicionar a manteiga de coco. Qual que é a questão da manteiga de coco? Por que, que eu não vou esquentar ela? Porque na verdade eu quero esquentar ela com o atrito da mão. Porque assim eu vou conseguir hidratar melhor a bolacha. Se eu colocar ela quente, ela vai cair direto na bolacha, vai hidratar um pouco e não vai hidratar tudo que eu quero. Assim eu consigo fazer ela de um jeito mais uniforme. Essa crosta de bolacha, eu não quero que ela fique uma massa. Então, se eu continuar botando óleo, ela vai acabar grudando ou ela vai acabar se unindo. E eu não quero isso. Eu quero que ela fique aquela sensação de farofinha no fundo. Eu não quero que ela fique uma massa. Então, na verdade, ela vai entrar para o forno e ela não vai estar unida. Ela vai se unir durante o processo. Pode parecer estranho, mas confie no processo, pessoal. Ah, mas eu não como coisa vegana. Ah, mas eu não gosto de inhame. Ah, mas não sei o que. Sério.
sério mesmo, porque, bem na boa, eu acho que provavelmente tu nunca provou. Ou tu provou de um jeito muito estranho. Enfim, não tem por que não dar uma chance para uma coisa nova. Não é porque é vegano que vai ser ruim. Não é porque não tem a gordura que tu gostaria que tivesse que vai ser ruim. Eu acho que vale muito a pena a gente dar uma chance para outras coisas. E essa ideia é justamente isso. Eu acho que a ideia do canal é essa. Dar chances, dar ideias, coisas novas, coisas diferentes. Não quero mudar a alimentação de ninguém, não quero que vocês parem de comer o que vocês comem. Eu só quero que vocês tenham outras ideias ou outras visões sobre alimentação. Porque não é tudo preto no branco. Tem muita coisa no meio disso, tem muita ideia, tem muita gente fazendo coisa nova. É, esse cheesecake nada mais é do que uma receita revisitada de um cheesecake de inhame roxo, que é uma receita coreana, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Então, não custa a gente provar coisas novas, fazer coisas diferentes. Eu acho que a ideia é essa. O forno está aquecido a 180 graus, ou sabe-se lá Deus qual é a temperatura, porque depois que a gente compra, uns meses depois ele começa a desregular e nunca mais fica o mesmo. Então, se eu falar para você 180, pode ser que tu coloque, espere 10 minutos, bote a crosta e ela torre, porque o teu forno é novo, ou porque ele está desregulado simplesmente. Então, o que eu vou te dizer? Eu vou colocar 180 graus, botar ali e ficar cuidando, porque se eu não cuidar, pode ser que dê errado. Acontece de dar errado o tempo todo. Eu cozinho profissionalmente e muita coisa dá errado. Muita coisa o Pedro acaba comendo, muita coisa acaba virando meu almoço e minha janta por semanas, porque eu estraguei e eu consigo consertar, mas não para vender, só para poder comer. Infelizmente, essa é a vida de quem cozinha, a vida como ela é. Quando eu era criança, eu vi um cara que era cozinheiro, ele foi no programa do Jô Soares. E aí o Jô Soares perguntou para ele: o que que tu come quando tu chega em casa depois do serviço? E ele falou que ele comia salsicha e miojo. Eu achei aquilo horrível. E hoje eu entendo ele completamente, porque às vezes eu faço isso. Vou colocar a crosta, como eu falei para vocês, vou ficar cuidando. Esse foi uma relíquia, ganhei de presente da minha mãe, que comprou ele. Só isso que eu posso dizer. Talvez um dia eu conte essa história pra vocês. Mas não num canal do YouTube, porque eu tenho muito medo de qualquer coisa. Certo, então agora eu vou começar a calda. A calda eu vou começar com 200 gramas de açúcar. Eu vou colocar ela na panela e vou deixar esse açúcar dar uma dissolvida. Eu não vou deixar ele virar um caramelo, porque eu não quero que esquente muito. Eu vou ter que largar o maracujá e o espessante depois. Se virar um caramelo, pode ser que ele fique um pouco amargo, porque o contato do suco do maracujá ali com o caramelo quente, às vezes queima ele. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os 200 gramas de açúcar e depois, quando ele estiver começando a caramelizar, eu vou botar um pouquinho de água para a gente quebrar um pouco esse calor e depois colocar o suco de maracujá com espessante, tá bom? Olha como é que tá o meu açúcar agora. Ele não virou um caramelo ainda. Mas eu já não tenho mais o açúcar ali em cristal, né? Porque esse é o formato dele. 50 ml de água. Vai subir um belíssimo vapor de caramelo. Importante que vocês não inalem ele. E agora a gente vai esperar o nosso açúcar dissolver de novo. Agora eu vou pegar 100 ml de pectina. Despejar aqui. Pronto.
quer fazer com frutas vermelhas, quer fazer com morango, quer fazer com goiaba, tanto faz qual que vai ser a tua calda. O processo é o mesmo. No início pode parecer que não vai dar resultado, mas pode ter certeza que vai. O fato do açúcar entrar caramelizado nessa receita dá um gostinho bem diferente nela. Ela fica um pouquinho mais forte assim, mas com certeza vale bem a pena fazer. Certo. Mais ou menos 10 minutos depois no fogo, o açúcar vai dissolver completamente ali, aquelas bolas que ficaram. A gente vai esperar esfriar um pouco, vai transportar para um recipiente e botar gelar. Mais ou menos umas 6 horas, tá? Cobre com papel filme, 6 horas vai estar pronto. Nesse caso aqui a gente já fez, né? Porque a gente trabalha com essa questão de tempo aqui também, né? Então, vou mostrar para vocês pronto e a gente vai pegar o cheesecake que a gente fez e botar por cima. Cheesecake, torta, o nome que tu quiser dar. A maravilha da cozinha é essa. Tu que fez, o nome é teu. Pronto. Primeiro eu vou despejar a nossa calda aqui para mostrar para vocês até a fluidez dela e como a pectina funciona como um gel. E vocês vão poder notar isso, porque se fosse só maracujá e açúcar, a gente não ia chegar nesse ponto. Olha, a gente chegaria, mas demoraria muito tempo. Belíssima. Essa daqui, que já gelou, pode notar que ela é diferente, já ela ficou bem mais viscosa. E é isso que a gente quer. A gente vai colocar aqui, deixar mais 6 horas e daí ele vai ficar pronto. A consistência do nosso cheesecake, ela ficou praticamente dura. Vou tocar para vocês aqui. Pode ver que tem uma estrutura. Nossa, que maravilha, vai ficar muito recheado. Nossa, ficou muito cheio. Mentira, pessoal, eu não vou deixar 6 horas, vou deixar o tempo que eu quiser. Na verdade, assim, a gente já deixou um tempo e agora a gente vai. Vamos tentar cortar agora. Vou pegar uma colher. Vou largar um pouco aqui assim do gel. Olha a consistência dele. Opa! Olha como é que ficou a consistência dele. Hum. Ficou muito bom. A acidez do maracujá, a massa ali do inhame que não tem gosto, ficou com gosto de maracujá, ficou muito bom. A crostinha embaixo tá ótima. Eu vou comer mais. Hum. Quer provar a direção? Perfeita. Só comer e ser feliz. Não faço ideia de quantas calorias tem. Eu sei que tem muito menos do que uma torta que levaria nata, cream cheese ou qualquer outro creme desses. Não quer dizer que tu possa comer o quanto tu quiser, mas pode aproveitar, fazer, se divertir e aproveitar bastante. Eu vou continuar comendo aqui. Até porque a gente ficou um tempão gravando e eu tô cansado.